partir de agora, na Rádio Santamariense, você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. A Voz do Calvário. A Voz do Calvário. É bênção, é só bênção. E se é bênção, só pode ser a Voz do Calvário. Cada gota de seu sangue que de meu Jesus verteu, madeiro abaixo corria, lavando os pecados meus. Deitar-me em paz em verdes pastos, e a minha mãos que curou os enfermos e água em vinho transformou, mãos que acalmou tempestades e que os pães multiplicou, mãos que até por cima d'água preso nelas Pedro andou. Minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Voz do Calvário, comunicando seu irmão, seu amigo, Valmir Justen, técnico do som, mais uma vez, nosso amigo Flávio. Paulo Nunes, já liguei várias vezes para ele, não atende, deve estar em casa. O Paulo prestou um grande serviço, no momento muito difícil, ele esteve conosco, aí da pandemia, a mudança de rádio, o Paulo sempre esteve conosco. Mas tem os apertos financeiros, a distância, que ele nos alegou que não existe nada contra, não tem problema nenhum. É a questão, então, da dificuldade financeira e a distância para vir. Mas um abraço ao Paulo e a Solange. E aí você, prezado amigo ouvinte, que é a razão desta programação estar no ar. Estamos chegando no seu lar através da onda média, Rádio Santamariense, AM, 630 kHz, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Também através do site, a rádio, a Voz do Calvário, avozdocalvario.com. Também na live, Facebook, Valmir Justen. Telefones liberados, 3213-7185 e celulares 991-538660 e 99640-5561 para você ligar e participar desta programação. Muito bem, mais uma oportunidade que Deus nos dá. Sexta-feira estamos aqui para levar esta programação até o seu lar. Fique conosco, vamos lá, duas belas mensagens musicais para o enlevo espiritual de nossos ouvintes. Contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz de paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Ó, como ele ama a mim. Cada dia ele dá mais segurança, mais
mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar o que ele fez pra me salvar, e cantando este amor inigualável, espero em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Até os confins da terra se ouve a voz do Calvário. Você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar. O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É
sorte que Ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor e tem uma alma. A Voz do Calvário. Seja um abençoador de vidas. Divulgue a Voz do Calvário. 13h43. Muito bem, 13h43, programa Voz do Calvário. Hoje é o aniversário da Rádio Santamariense, 70 anos de existência. Esta rádio que foi fundada pelo saudoso César Ugaldi e mantida muitos anos por ele. E a gente também já está aqui há alguns anos. A primeira vez foi 15 anos, depois saí, voltei, tive quase um ano novamente, e depois saímos de novo, e agora já faz 5, 6, 7 anos que estamos novamente aqui no prefixo da Rádio Santamariense, que está completando 70 anos hoje. Parabéns a Cleides, que foi batalhadora, diretora dessa rádio por muitos e muitos anos. Peraí um pouquinho, ainda não consigo falar. O que é? Tá certo, tá. Então tu fala aí, Flávio. Agora eu me atrapalhei aqui. Tu fala alto aí, me atrapalhou aqui. Tá bom. Agora me perdi no assunto. Tá bom. A Cleides, que dirigiu a rádio por muitos e muitos anos, parabéns, que Deus abençoe. Ao Érico Santos, que cuida da parte técnica, mantém a rádio. O Flávio, técnico de som aqui também, com a sua eficiência. Dinarte Lopes, e a gente lembra do Olívio da Silva, que passou por lá. O João Brum, Dinarte Lopes, que também é batalhador, guerreiro, Adão Trindade, e tantos outros que a gente não consegue lembrar aqui, mas um abraço a todos, parabéns, família santamariense, que Deus abençoe. Para o programa de hoje, meu amigo cantor Elias Maia, a gente conversou esses dias, ele está bem, mandou um abraço para todo o pessoal, e ele teve uns encontros com um cara da área gaúcha, encontrou o Elias Maia, foi uma festa na rua, entrevistou ele, e o Elias é aquela pessoa, uma das pessoas mais queridas que eu conheço. O Elias, ele canta, ele prega, ele ri, ele está sempre dando risada, manhã, tarde e noite é a mesma pessoa. E depois ele teve outro encontro com os irmãos Viana, também foi uma festa, ele estava meio rouco, ruim da garganta, e eu resolvi pôr no ar essa participação do Elias. Flávio, larga para nós, são 2 participações, vamos ouvir. Buenas, gauchada, olha que eu tenho o prazer aqui de encontrar em Gravataí, guri. Aqui eu vim buscar minha neta no colégio e já encontrei essa figura abençoada de Deus. Dá pra ver de longe, né? Então, e aqui esse velhinho cabeça branca ainda continua no trecho ainda, irmão. Vai hoje pra Camboriú? Estou indo pra Camboriú. E vou ficar lá cantando, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, que a gente não pode parar, não podemos parar. Deus dê bastante saúde pra ti. E quanto mais os anos vão passando, mais a gente vai se dedicando a Jesus e fazendo a obra dele, que é anunciar esse Evangelho de amor. Só a única maneira do homem se salvar é se abraçando com Jesus, esse amor maravilhoso, e não tem outro jeito, não tem outra maneira. Só Jesus aqui. Isso aqui é uma alegria, ó. Sempre foi alegre. Alegria, assim, felicidade vem dele, ele que é a fonte de toda alegria. No coração for meu seio rosto. É verdade. É por isso que eu sou um hino
Meu pai, quando eu era pequeno, me chamava Tia Elias, tu é tão feio que de repente chega a ser lindo, não é? Eu tinha orgulho de ser feio, né? Mas agora eu entendi que feio é feio mesmo. Mas feio é o diabo, não tem Jesus. Verdade. E nós temos Cristo Jesus. Imagina um feio triste, né? Mas ele é um feio feliz. né? Então, nós somos uma pessoa mais simpática, mais abençoada e mais linda do mundo, porque Jesus é bonito. Um abraço, meu amigo meus Elias. queridos irmãos. Aqui é o Elias Maia, que não faz maracutaia, mata a cobra e a lacraia. Mora aqui em Gravataí, pertinho de Sapucaia, e nunca fugiu da raia. Um grande abraço. Um abraço, então, guri velho. Esse é o Elias Maia, é um amor de pessoa. Que bom, agora vamos ouvir a outra parte com o Ziano. Só lembrar que o Flávio tinha me lembrado aqui que a Rádio Santa Mariense antes e depois da Cleides, né? Então tem 2 momentos, eu não tinha entendido aqui na hora, eu estava falando, ele falou, eu não entendi. Mas então a Santa Mariense antes e depois da Cleides. Parabéns, Cleides, Deus te abençoe. Isadora também trabalhou muito tempo lá. Bênção de Deus. Vamos lá, Flávio. Irmãos, estamos aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Verdade. Olha quem que nós encontramos aqui, pastor Zagar. Vem, pastor Zagar. Nosso grande amigo. Pastor, Olha o Tito incomodando. Aí o Tito. Elias Maia. É isso aí. Marca emprestada, muitos outros louvores. É uma relíquia, né? Assembleia de Deus evangélico. É verdade. Que prazer encontrá-lo aqui, Elias. É um prazer muito grande. Isso aí foi Deus que fez. Eu nunca tinha visto acontecer de os cantores se reunirem para tomar um café juntos. verdade. Mas é Jesus que prepara todas as coisas. Para reunir esses valores abençoados de Deus. Que quantos e quantos anos dedicaram suas vidas para levar a mensagem do Evangelho de Cristo. Só Deus, só a eternidade vai dizer quantas almas se converteram, ouvindo os hinos abençoados, hinos que falavam que a pessoa tinha que mudar mesmo, tinha que ter um relacionamento com Deus para as coisas melhorar na família e tudo. Hoje em dia as mensagens estão tudo diferentes, tudo bem que tu vai ficar rico, bem que tu vai ficar bom. Você não sabe se é um hino ou uma música? Não sabe se é um hino ou uma música. E nós estávamos conversando no carro, cantor Elias Maia, e eu estava falando que gravou em 68, é isso? 68. Eu tinha 2 anos, irmão. Você tem uma ideia? Quantos anos Eu já estou indo para os 80 anos de idade e canto desde os 4 aninhos. Né? Jesus amado. Passei a minha vida inteira trabalhando para Jesus. Que benção. Passei a minha mocidade, privilégio, né, pastor? me casei, fiz 50 anos de casado, junto com a Verinha e a gente canta junto. Nunca brigou com ela, né? Nunca briguei com ela, nunca. É mesmo, né? É, na frente dos outros. Na frente dos outros. Na frente dos outros eu briguei com a Verinha. É uma benção de Deus. E nunca peço nada para mim, só para ela. Só para ela. Eu digo, Jesus, por favor, para mim não quero nada, só para a Verinha. Não deixa ela ficar viúva. Não deixa ela ficar viúva. Né? Elias Maia, essa pessoa descontraída. Tem como cantar, nem que seja uma pedacinho. frasinha do inicial? Um dos mais conhecidos. Bom, eu vou tentar cantar porque eu perdi a voz a quinta-feira, peguei uma chuvarada. Foi, 80 anos já começa a pesar a coisa, né? Mas se cantar parecido com o Wagner Roberto, tá bom. É bom. Então Elias Maia, gente, olha aí. Vamos lá. Que privilégio para nós. Já passei nesta vida trechos ruins, as ondas do mar da vida atingiam a mim, sem mais esperança ao meu coração. Clamei então a Jesus pela salvação. Hoje sou eu, uma barca resgatada, e por Jesus ela vai bem comandada. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Ao porto da salvação ela foi guiar. Esse é Elias Maia, gente. Privilégio para nós. Para nós. Privilégio para nós ouvir Elias Maia. Quantos anos? Vai lá. No meio da tempestade ouvi sua voz, tão linda, tão meiga era Jesus. Tomou o leme da embarcação. Ele está no leme agora, tudo vai
vai dar certo. E conduziu-me ao porto da salvação. Coisa linda, hein? E agora? Hoje sou eu, uma barca resgatada. E por Jesus ela vai bem comandada. Eita glória! Ao porto da salvação ela foi guiada. Agora em águas tranquilas vamos navegar. Eita maravilha! Lá no leme está Jesus, nossas vidas guiando. Amém. Que maravilha! Glória a Jesus. Desce. Até chegar no porto celeste, Maravilha, gente! onde enfim para sempre estaremos com mestre. Coisa boa. Elias Maia! Oh, Ô Elias, que prazer te chamar de amigo. amém. Que prazer. Que honra prazer. posso te encontrar Uma aqui. alegria Prazer, amigo. de ver vocês que são também cantores de Deus tão amados nesse Brasil. Eu sei que não tenho muitas palavras para agradecer a Jesus por esse momento. Abençoar os corações que criaram essa hora abençoada aqui. Estarmos aqui reunidos e unidos. Prazer, irmão. Prazer. Deus abençoe, que te dando muita saúde, viu? Que alegria. Muita saúde. Sempre orando por você. Sempre, ora. Abraço, gente! Deus abençoe, irmão. Muito bem, aí foi então os irmãos Viana e o Elias Maia se encontram. Essas coisas só acontecem aqui na Voz do Calvário. Só a Voz do Calvário para trazer isso aí. Elias Maia é muito querido, é amado. Você encontra o Elias, está sempre sorrindo, sempre alegre, sempre feliz. E eu acho, uma opinião minha, que o crente tem que ser assim. Se a pessoa aceitou Jesus, Jesus mora na pessoa. Como que a pessoa de manhã vai estar de um jeito, de tarde de outro, de noite de outro? Um dia você encontra a pessoa está perdão da palavra, eu ia dizer uma coisa, uma lua tremenda, né? Pá, um mal-estar, um afobamento, de tarde já está numa tranquilidade, é o mar de paz, quando é a noite já é a tribulação. Então eu não consigo crer, acreditar, não consigo engolir essas coisas. Eu acho que o cristão deve estar sempre temperado, a palavra diz, bom senso, tempero, estabilidade, domínio próprio. A pessoa tem que estar sempre num nível, ou está para baixo ou está para cima, não pode estar meio quente, meio frio, meio morno, ou seja quente ou seja morno. Mas tudo bem, cada um anda do jeito que quer, né? Muito bem, vamos aos nossos anúncios. Falava mais uma mensagem musical. Temos tempo? Anúncios? Então contigo aí. Você está ouvindo na Rádio Santa Mariense o programa A Voz do Calvário, que retorna daqui a pouco. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria, presidida pelo pastor Moisés Adriano Lamberti. Confira nossa programação de cultos. Terça-feira, 7h30 da noite, culto de oração. Quarta-feira, às 2h30 da tarde, culto do Círculo de Oração. Quinta-feira, às 7h45 da noite, culto de ensino da palavra e, em paralelo, culto infantil. Sexta-feira, às 3 da tarde, culto da vitória. Aos sábados, às 7 da noite, culto dos jovens. Domingo, a partir das 8h30 da manhã, escola bíblica dominical. Às 7 horas da noite, culto público e, em paralelo, culto infantil. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria está situada na rua Venâncio Aires, 1504, esquina com a Serafim Valandro. Você e sua família são bem-vindos. Ferragem Alcides Brum, a mais antiga da cidade, com materiais de construção e elétricos. Ferragem Alcides Brum, Avenida Medianeira, 980. Assembleia de Deus, Ministério Madureira, região oeste de Santa Maria, na rua Adão Geneves, 266, bairro Jockey Clube, fone 3290-6207, com o pastor Ivori Cordeiro.
Atenção para as atividades da Igreja Mistérios da Fé na Avenida Perpendicular, número 100, bairro Jockey Club. Quartas, 20 horas. Sextas, 20 horas. Domingos, às 19 horas e 30 minutos. Convite do pastor João Carlos Nascimento. A nossa igreja cresce marchando pela fé. Borracharia do Coruja, no Alto da Boa Vista, parte de trás da área verde, atendimento excelente e caprichado com nosso amigo Coruja. Igreja Pentecostal Missão Boas Novas. Dias de cultos, terças e sextas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, aos domingos, às 8h30 da manhã. Endereço, Rua Erotildes Costa, número 80, esquina com Secundária, Alto da Boa Vista. Convite do pastor Antônio Pacheco e missionária Eva. Igreja Pentecostal Boas Novas. Uma família esperando pela sua. Você que acessou a Voz do Calvário por um acaso, saiba que neste acaso há um propósito de Deus para a sua vida. 13 horas e 57 minutos. Muito bem, 13 horas e 57 minutos, ouvintes acessados na Rádio A Voz do Calvário, lá em Criciúma, Santa Catarina, muito obrigado pela audiência, lá em Angatuba, estado de São Paulo, em Restinga Seca, aqui pertinho, no Rio Grande do Sul, Paranaguá, no estado do Paraná, Porto Alegre, capital do estado, aqui em Santa Maria, vários ouvintes, em Ariquemes, Roraima, e também lá na cidade da Alemanha, que eu não sei pronunciar o nome, mas um abraço aos alemães que estão nos prestigiando com a sintonia. E vamos ao Flávio, mais ouvintes aí na live, Flávio, vamos ler. Miguelina Miguela de Oliveira. Miguelina de Oliveira, um abraço, Miguelina, Deus te abençoe. Manuel César. Pastor Manuel César, o pastor Manuel César pregou esses dias no programa, amanhã depois a gente vai acertar com ele novamente. Um abraço, pastor, meu Vani, Deus abençoe. Areli Andrade. Areli Andrade, lá em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Um abraço, Areli, Deus abençoe. Jurema André Asselman. Jurema André Asselman. Ah, eu lembro, parece que é São Martim, Quevedos, é por essa região. Um abraço para vocês. De Buri de São Paulo, Gerson Costa. O Gerson Costa, lá em Buri, São Gerson. Paulo, um abraço. Hã? Gerson. Claudenir Alemes. Oi? Claudenir Alemes. Um abraço, irmã Claudenir, o Evaldo, a irmã Senira, Deus abençoe, irmã Lídia, irmã Zélia e o Alfeu. Um abraço. Eziel Palmeira Machado. Eziel Palmeira Machado, da banda Maná. Um abraço, Eziel. Deus te abençoe a família. Adriana Silva. Adriana Silva também, muito obrigado pela audiência. Isso. Eu gostaria que você ficasse ligado conosco, em seguidinha tem uma mensagem que vale a pena. Olha, bênção de Deus, mas antes vamos a mais um hino, ao vivo olha aqui, na praça, não é Cleusa, é Creuza Oliveira, cantando, tocando violão e cantando numa praça pública com os seus 80 anos. Para você que tem 15, 20, 30, 40, você ter convidado para cantar numa praça é uma briga, você não tem tempo, é uma luta, eu não consigo tocar os dedos duros, não consigo tocar o violão, não tenho voz. Olha essa senhora com 80 anos cantando na praça, vamos ouvir. Estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Aleluia, meu Deus! Agora me regozijo desde que eu aceitei que na tempestade eu possa sossegar, mas com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus.
sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando estendeu a sua mão para mim, quando estendeu a sua mão para mim, quando estendeu. Aleluia, meu Deus. A Voz do Calvário, rompendo barreiras, cruzando fronteiras, para ficar mais perto de você. 14h03. Que maravilha, que bênção! Eu era pobre, perdido, pecador, quando ele estendeu a sua mão para mim. E é assim que funciona. A irmã tá lá areando a panela e cantando. Eu era pobre, perdido e pecador. A outra lavando roupa. O irmão lá na lavoura. O outro lá na construção, sentando tijolo, fazendo massa e cantando. Eu era pobre, perdido e pecador, quando ele estendeu a sua mão para mim. Isso é gratidão, é alegria, é prazer em louvar ao Senhor, é reconhecimento. Vamos ouvir o pastor Josué Gonçalves, uma bela mensagem. Ouça, Deus vai te abençoar. Se você tivesse a oportunidade de perguntar para o apóstolo Paulo, Paulo, qual é um dos segredos do seu sucesso em tudo que você fez, escrevendo epístolas, plantando igrejas, exercendo o seu apostolado? Certamente, a partir do que ele escreveu nas suas epístolas, ele diria: perseverança, perseverança. Há muitas pessoas que querem vencer na vida, no seu casamento, na sua família, na sua empresa, na escola, no seminário, nos seus projetos, mas falta a elas esta qualidade, esta virtude essencial chamada perseverança. Você é uma mulher perseverante? Você é um homem perseverante? Tudo que você pega para fazer, você vai até o fim porque você é perseverante. Moisés foi perseverante, Noé foi perseverante, Davi foi perseverante, Jesus foi perseverante. E você? Perseverança é a nossa reflexão de hoje. Não saia daí. No final, eu vou orar por você, eu vou orar com você. Escreve já aqui: perseverança, perseverança. Eu estou fazendo uma série de 12 reflexões e eu coloquei o título desta série: Transformação, transformados para transformar. Transformados para transformar. Perseverança é a capacidade de esforço sustentado a serviço de um ideal. Perseverança é a capacidade de esforço sustentado a serviço de um ideal. Veja o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 5. Como eu gosto desse texto, gente. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Deserto produz perseverança, lutas, dores produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavras inspiradas por Deus do apóstolo Paulo. A tribulação produz perseverança. Tiago capítulo 1, verso 11 diz assim, olha: como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveram. Felizes, abençoados os que perseveram. Ouvistes da paciência de Jó
E vistes o fim que o Senhor lhe deu, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago capítulo 1, verso 12 ainda diz assim, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O Espírito Santo colocou hoje muitas pessoas aqui, mulheres e homens que precisam desta palavra. Felizes, abençoados são aqueles que suportam com perseverança a provação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Funciona assim, ó. Primeiro Deus prova, depois Deus aprova, depois Deus promove. Perseverar, gente, no grego é upomeno, que pode ser traduzido como permanecer, tolerar ou ainda como ficar firme. Perseverar é ficar firme. Podemos definir perseverança como a capacidade de esforço sustentado a serviço de um ideal, como eu já disse no início. O cristão que não desenvolve esta capacidade será sempre escravo da mediocridade. Eu preciso repetir isso. O cristão que não desenvolve esta capacidade será sempre escravo da mediocridade, pequenez, insignificância. Perseverança é uma qualidade decisiva do caráter. Sem ela, todas as outras qualidades perdem sua força. É só você ler Jó 17:9. Na verdade, as virtudes do caráter cristão se retroalimentam. Uma depende da outra. Você precisa sempre lembrar disso aqui, ó. O desenvolvimento dessa virtude não acontece de um dia para o outro. É um adestramento que requer um tempo na escola do trabalho e do sofrimento. Eu preciso repetir isso aqui. O desenvolvimento dessa virtude não acontece de um dia para outro. Você não dorme depois de uma oração poderosa e acorda no outro dia com todas estas virtudes do caráter cristão. Não. É um adestramento que requer um tempo na escola do trabalho e do sofrimento. Eu quero falar com você hoje sobre aprendendo na escola do sofrimento. Aprendendo na escola do sofrimento. Parece contraditório, mas a felicidade que depende das circunstâncias é pouco reflexiva e péssima mestra, pois pouco se aprende em tempos de felicidade. A gente não aprende nada em tempos de alegria. A gente não aprende nada em tempos de muita felicidade. Observe que o texto base diz: a tribulação produz perseverança. Presta atenção. Se um tempo de alegria não nos ensina, um tempo de dor, de prova, de tristeza é pedagógico, o que significa dizer que é um método pedagógico que Deus usa para desenvolver em nós esta virtude imprescindível, a perseverança. Eu gostaria que você guardasse esta verdade aqui, ó. O caráter de um homem é medido e desenvolvido no altar do sacrifício. Escreve aí. O caráter de um homem é desenvolvido, é medido no altar do sacrifício. Com razão, disse Jó, porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Provando-me Deus, sairei como ouro. Jó 23, verso 10. Agora, vamos dar uma olhada. O que o sofrimento, o que o deserto, o que a dor, o que a tribulação produz? Primeiro, Paulo diz que a tribulação produz perseverança, Romanos 5:3. O apóstolo Paulo sempre fazia uma leitura muito positiva da tribulação, porque ele sabia que esse fogo contribui para aumentar a resistência do cristão diante dos enfrentamentos da vida. Paulo conheceu bem a escola do sofrimento. E se você quer saber o que ele disse sobre a escola do sofrimento, segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 30. Poucos homens no Novo Testamento, na história da igreja, soube mais o que é a escola
escola do sofrimento do que o apóstolo Paulo. E é ele quem disse: a tribulação produz perseverança. Segunda coisa que a tribulação produz: experiência. Romanos 5:4. O cristão desenvolve sua maturidade a partir das experiências que vai acumulando através das provações. Cristãos inexperientes não têm ainda a virtude da perseverança bem desenvolvida em seu caráter. Então preste atenção. A maturidade vem com a experiência que nós ganhamos quando atravessamos o vale, quando atravessamos o deserto, quando passamos por um tempo de dor. O que mais que a tribulação produz? Esperança. Romanos 5, verso 4, a parte B. A esperança não traz confusão, porque quem espera no Senhor tem a certeza do cumprimento da sua palavra. A esperança não traz confusão porque você tem uma palavra de Deus. A esperança não traz confusão porque você está firmado numa promessa de Deus. A tribulação também produz temor. Salmo 119, verso 67 fala sobre isso. Veja, o temor que é gerado no deserto das tribulações santifica, purifica, lapida e leva o cristão para mais perto de Deus. Se todos entendessem isso, a tribulação também produz temor. E esse temor produzido no deserto, na fornalha, na prova, no vale, santifica, purifica, lapida e nos leva para mais perto de Deus. Glória a Deus. Em quinto lugar, a tribulação produz peso de glória. É só você ler o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, verso 17. A compreensão, gente, exata de tudo que as tribulações geram de positivo em nossas vidas só será entendida na eternidade. O certo é que tudo estará redundando em glória eterna. Tudo que Deus permite que aconteça nas nossas vidas, ainda que isso provoque dor, provas, desafios, vai produzir sempre glória a Deus, vai sempre redundar em glória eterna. Em sexto lugar, a tribulação produz disciplina. Deuteronômio 8:5. A tribulação produz disciplina. Deus, como Pai e Mestre, sabe quais são áreas da vida do cristão que precisam ser tratadas e disciplinadas. Deus conhece você melhor do que você se conhece. Deus me conhece melhor do que eu me conheço. Então a tribulação vai servir para nos disciplinar. Por isso ele permite que venham as tribulações para, através dela, nos ensinar aquilo que de outra forma nós não aprenderíamos. Olhando para a Bíblia, qual é o homem que mais nos lembra de perseverança e que se tornou um exemplo de perseverança? Noé. Isso está registrado em Gênesis capítulo 6 e capítulo 7. Um dos homens na Bíblia que mais esperou para ver o cumprimento de uma palavra de Deus foi Noé. Depois que o Senhor disse que iria chover em Gênesis 6 e 17, levou dezenas e dezenas de anos para essa palavra se cumprir. Alguns dizem que levou 100 anos. Em Noé, vemos as características daqueles que são perseverantes. Vamos dar uma olhada? Primeiro, os perseverantes são chamados por Deus para construir projetos a longo prazo. Guarda isso, mulher. Guarda isso, homem. Guarda isso, casal. Guarda isso, família. Os perseverantes são chamados por Deus para construir projetos a longo prazo. Então disse Deus a Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste, porque estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra desaparecerá. Gênesis capítulo 6, verso 13, 14 e também o 17. Deus jamais convocaria para um projeto tão grandioso alguém cujo caráter não revelasse a força da determinação
determinação e da perseverança. Foi Jesus quem disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Deus agraciou e usou Noé. Será que Deus pode contar com você para projetos grandiosos e de longo prazo? Será que Deus pode contar com você, mulher? Será que Deus pode contar com você, homem, para projetos de longo prazo? Porque você sabe esperar, sabe suportar, você é perseverante. Você aí já está pensando em desistir e nem começou direito ainda? Já está pensando em largar mão, em abrir mão? Noé esperou 100 anos. Segunda lição que a gente aprende aqui: os perseverantes se mantêm focados no alvo pré-definido pelo Senhor. Foco. O foco de Noé estava na construção da arca. As pessoas que não desenvolvem a capacidade de se esforçar para atingir um ideal perdem o foco e se perdem na caminhada. Isso não acontece com Noé. Ele começou e terminou sua missão como está escrito. Ele começou e terminou. Olha só o que está escrito. Disse o Senhor a Noé: entra na arca. A arca foi concluída, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração perversa. Preste atenção. Se tivéssemos a oportunidade de perguntar para Deus: Senhor, qual a maior virtude do caráter de Noé? Talvez ele nos respondesse: sua perseverança e determinação. E você? Você é determinado, determinada? Você é perseverante? Os perseverantes descansam na fidelidade de Deus. Os perseverantes descansam na fidelidade de Deus. A perseverança do cristão é proporcional ao conhecimento que ele tem do caráter de Deus. A missão que Deus havia dado a Noé era absurda e inconcebível aos olhos dos homens que não conheciam a Deus. Mateus 24:38. Noé conhecia muito bem o Deus a quem servia, por isso ele descansou em sua fidelidade e soberania. Hebreus capítulo 11, verso 7. O conhecimento do caráter de Deus gera no cristão confiança inabalável. A minha pergunta a você: você é perseverante? Você é uma pessoa determinada? Vejamos alguns exemplos de homens que deixaram seus nomes nos anais da história por causa da sua capacidade de esforço sustentado a serviço de um ideal. Homens que deixaram o nome registrado na história por causa da capacidade de esforço sustentado a serviço de ideal. Homens pacientes, homens perseverantes, homens que não desistiram. Por causa da perseverança de Thomas Edison, hoje temos a lâmpada elétrica. Por causa da perseverança de Carlos Chagas, hoje sabemos qual é o inseto transmissor da doença de Chagas, o barbeiro, facilitando assim o tratamento. Foi por causa de sua persistência que Paul Ehrlich, decidido a destruir a bactéria da sífilis, experimentou 606 compostos de arsênio até achar o Salvarson, que é o principal medicamento contra a sífilis. É por causa do esforço sustentado de Martin Luther King, pastor norte-americano, que os negros nos Estados Unidos hoje são tratados com dignidade e respeito. É por causa da determinação e perseverança de José do Patrocínio, que lutou durante 30 anos pela abolição da escravatura, que hoje os negros são livres e tratados com respeito no Brasil. Os otimistas sabem que o esforço dos perseverantes nunca fica sem uma resposta. Os perseverantes não desistem com facilidade. Os perseverantes não desistem com facilidade. Preste atenção, mulher. Preste atenção, homem. Preste atenção, casal. Preste atenção, família. Com certeza Noé foi estimulado, provocado, pressionado a desistir por pessoas dentro e fora da sua família, mas ele não desistiu. Pelo contrário, perseverou. Salmo 40, verso 1 fala sobre aqueles que esperam no Senhor. A causa do fracasso na vida de muitas pessoas é que elas começam seus projetos e nunca terminam. Você é
Uma pessoa que começa a ler o livro, não termina, começa uma pintura, não termina, começa um projeto, não termina, começa um curso, não termina, começa a academia, não termina, começa uma dieta, não termina. Quando é que você vai mudar e desenvolver essa virtude do seu caráter chamada perseverança? Perseverança. Deixa eu dizer aqui algo para você. Quais são os inimigos da perseverança? Segundo John Maxwell, talento não é tudo. Ele afirma que para desenvolver a perseverança é necessário eliminar alguns dos seus maiores inimigos. Primeiro, um estilo de vida com base na desistência. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:4. A falsa crença de que a vida deveria ser fácil. Esse é outro inimigo da perseverança a ser derrotado. Terceiro, a falsa crença de que o sucesso é um destino. Isso não é verdade. Quarto, falta de resiliência. Para entender o que é resiliência, usamos a metáfora do galho cujo interior está novo, verde e vivo. Quando retorcido de modo a perder a forma, esse galho se curva, mas não quebra. Em vez disso, ele volta a brotar e continua a crescer. Essa é uma excelente descrição de como o cristão deve ser, se quiser perseverar em meio à adversidade e aproveitar o máximo do seu talento. Quinto, inimigo da perseverança, falta de visão. Tudo que é criado, na verdade, é criado duas vezes. Primeiro é criado mentalmente, depois criado fisicamente. De onde vem essa criação? A resposta é visão. A falta de visão tem sido a causa do fracasso de muitas pessoas. As pessoas perseverantes são as que têm uma visão mais ampla, trabalhando duro em seu ofício ou profissão. Elas têm em mente o que querem criar ou fazer e continuam a trabalhar esforçando-se para alcançar seus objetivos. Então, preste atenção. Sem perseverança você não conclui. Sem perseverança você não chega. Sem perseverança você não conquista. Sem perseverança você não cresce. Sem perseverança você não chega aonde poderia chegar. Então hoje o meu desafio a você é: desenvolva no seu caráter a virtude da perseverança. Leia mais sobre isso, estude mais sobre isso, pondere sobre isso, volte esse vídeo, assista de novo. Eu vou orar com você. Escreve aqui, ó, perseverança. Escreve aí, perseverança. E na frente você vai colocar ou o seu testemunho, ou um pedido de oração, ou uma pergunta, mas coloque alguma coisa na frente de perseverança. Já colocou? Vou esperar. Escreve aí, perseverança. Não saia daí que no final da oração eu preciso falar com você. Pai, obrigado por esse tempo, por esta hora, por esse momento aqui. Que bom estar falando com os teus filhos sobre perseverança. Nos dá a perseverança de Noé. Que nós sejamos pessoas resilientes, que nós sejamos pessoas persistentes, que nós sejamos pessoas que sabem esperar. E tudo que nós queremos é esperar no centro da tua vontade. Toca nesta mulher que desiste com facilidade de tudo. Toca neste homem que desiste. Toca nessas pessoas que começam e não terminam nada. Acorda estas pessoas, sacode estas pessoas. Senhor, dá consciência a elas de que se não houver perseverança a gente não chega a lugar nenhum. Que a semelhança do apóstolo Paulo, a gente possa entender que a tribulação produz perseverança, experiência, esperança, temor, peso de glória, disciplina. Então que a gente saiba entender o propósito da dor, do deserto, do vale da prova. O Senhor quer desenvolver em nós perseverança. Eu abençoo este homem, esta mulher, esta casa, esta família. Eu abençoo este lar com toda sorte de bênção. E que o Senhor esteja levantando um exército de pessoas perseverantes. Vence quem não desiste com facilidade. Vence quem é fiel até o fim. Vence quem começa e termina. Vence quem não procrastina. Preste atenção, que você tenha a perseverança
Paulo, de Noé, de Davi, de Moisés. Antes de você sair, você já se inscreveu no meu canal? Muito bem, então aí ouvimos esta poderosa mensagem, boa mensagem, que serve de ânimo para nós, de exortação, de edificação. E meu amado irmão, meu amigo, minha irmã, você que está ouvindo esse programa, persevere na fé, na esperança, na pessoa de Cristo Jesus. E lute pela vida. Você pode ser aquilo que você quiser na vida. Aquilo que você tem um sonho, é só você batalhar, correr atrás, estudar, buscar, se profissionalizar. Ah, mas para o outro deu certo, que não dá certo para você também. Eu nunca esqueço, uma vez que eu tinha uma loja e tinha um balcão alto, e um senhor disse assim: seu Valmir, o senhor pula esse balcão aqui? Eu digo, mas como? Não tem condições? Ele, o senhor não pula porque o senhor não treinou. Quem treina, chega aqui, põe a mão em cima e salta para o outro lado. Se o senhor treinar, o senhor vai pular também, vai saltar igual os outros. O que eu quero dizer com isso? Que você pode, que você tem condições, que é só você querer ir atrás, tá bom? Um abraço a todos, Jacarezinho, no Paraná, ouvindo o programa. Um abraço, Deus abençoe. Itajaí, Santa Catarina também. Obrigado, tem mais ouvintes aí? Flávio, tem condição? Não tem? Então vamos a mais uma bela mensagem musical. Esse outro hino aí na praça também, eles cantando aí, muito, muito lindo, ó. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu tão humilde e manso, profeta Isaías bem assim falou, que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas da humanidade. Muito bem, já estamos chegando ao final do programa. Eu quero animar você a você tomar a iniciativa de ser alguém na vida. Você pode, você tem condições. Ah, mas eu tenho a idade avançada, eu estou cheio de dor, cheio de problema. Você pode vencer tudo isso no momento que você encarar a vida e querer ser alguém. Também uma coisa importante, eu já falei para os... antes aqui, eu esqueço, a Jocely nos ligou. Um abraço, Jocely, parabenizando a rádio. Também a irmã Osteli, lá de Valserra, Deus abençoe. Eu ouvi uma senhora na parada do ônibus contando da mudança de vida que ela teve, o momento que ela foi se tratar no universitário e aconselharam para ela ter, usufruir dos benefícios da idade, natação, aquelas coisas mais, que ela teria que consultar um psiquiatra, um psicólogo e contar tudo, desabafar dos seus problemas, e ela disse jamais faria isso. Daí a senhora aconselhou e ela resolveu. Eu quero separar pecados, você só confesse a Deus seus pecados, só Deus pode perdoar, homem nenhum vai perdoar. Mas a sua história de vida, os seus problemas, os seus traumas que você traz desde criança, seus segredos, que é um tormento para a tua vida, é um inferno na tua vida, e você guarda isso a 7 chaves. Procure alguém para que possa te ajudar, um profissional da área, para você se abrir, desabafar. A pessoa vai dar um novo rumo, uma direção, uma luz, e você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. Não carregue mais esse fardo não é teu, esse peso não é teu, o fardo de Jesus é leve, tá bom? Ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia, eficiência do Flávio na técnica de som. Novo encontro na próxima segunda, nesse mesmo horário, e domingo, 12 horas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele.
e o mais tudo Ele fará. Uma boa tarde, um bom final de semana. Agora direto do Calçadão aqui de Santa Maria, o Dinarte Lopes, o Érico e a equipe lá com a comemoração dos 70 anos da Rádio Santa Mariense. Fique com a Santa Mariense, fique com o melhor. Um abraço. Tão humilde, manso, profeta Isaías bem assim falou. E ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação.